Meus irmãos, eu vou pedir aos irmãos que mais uma vez abram as suas Bíblias agora no texto de Abacuque, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso 16, por favor. Abacuque, capítulo 3, verso 16. E Abacuque escreve assim: ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas, escreve Abacuque. Meus irmãos, este não é apenas o final do livro chamado Salmo de Abacuque, mas é também o final do livro dele. Portanto, é a maneira com que ele conclui este livro que nós vimos estudando nos últimos domingos até aqui, e com a graça de Deus estamos concluindo também no dia de hoje. É como Abacuque encerra todo o seu livro, e por isso é importante nós sempre trazermos à mente a forma como esse final do livro conclui aquilo que foi exposto e dito pelo profeta ao longo de tudo aquilo que ele escreveu. É uma situação muito particular, os irmãos devem se lembrar. Abacuque está revoltado, angustiado com o pecado do povo de Israel, que abandonara Deus e que retornara aqui aos ídolos, à idolatria. E a prática, obviamente, advinda desses ídolos, uma vida pessoal completamente distorcida, distante daquilo que Deus realmente ensina, o abandono da palavra dele. Abacuque havia experimentado provavelmente sobre o rei Josafá, aquela reforma trazida e que pôde trazer aquela expectativa de uma volta à piedade, uma vida santa. Agora experimenta exatamente esse momento negro do povo de Israel. E angustiado, ele pergunta a Deus, é assim que inicia o seu livro, até quando Deus toleraria, quanto tempo demoraria para que Deus tomasse providência para de fato restaurar a vida do seu povo, para restabelecer a vida e a prática cristã, digamos assim, ou a prática de vida exigida pela lei que o povo deveria seguir. Contudo, a resposta de Deus, os irmãos se lembram, é que ele o faria em breve. Mas a resposta de Deus é que ele mandaria exatamente os caldeus, os babilônicos, que a essa altura já alcançavam uma certa notoriedade e poder naquela época, e que eles viriam como um povo que era cruel, facínora, assassinos, tomar o povo de Israel e torná-los escravos. Isso causou no coração de Abacuque uma angústia maior, até mais do que isso, uma perplexidade maior, em virtude de não entender como um Deus santo pode usar um instrumento tão iníquo como era o povo caldeu para trazer justiça sobre o seu povo. E é exatamente por isso que ele dialoga com Deus e questiona mais uma vez, e segundo ele se coloca na torre de vigia para aguardar a resposta de Deus à sua queixa. E Deus então novamente lhe responde, porque é esse o livro do profeta Abacuque. É Deus conversando com Abacuque, é Abacuque fazendo suas questões, Deus respondendo a sua réplica, e então a tréplica de Deus, e assim ao longo do texto isso vai consolidando-se no coração de Abacuque, que finalmente conclui com este salmo tudo aquilo que ele pôde compreender sobre Deus. A questão é que esse texto ele é inspirado, e por inspirado que seja, ele é também canônico, por isso ele está na Escritura, porque Deus entende claramente que esse texto não é apenas uma revelação para a situação particular e circunstancial de Abacuque, mas é também para nós. Nós não temos os babilônicos
próximos de nós, nós não temos uma ameaça de dominação estrangeira. Por isso parece que o texto é razoavelmente distante, mas não é, porque o princípio que na verdade esse texto nos traz é exatamente aquilo que na realidade nós estamos vivendo e para o qual Deus escreveu para nossa exortação, para nossa edificação. E como os irmãos sabem, este salmo foi construído por Abacuque dentro de uma forma, digamos assim, em que ele usa os pronomes ou dirige o salmo para públicos diferentes. O verso 1 ao verso 3, ele dirige a sua oração a Deus. Do verso de número 3 até o verso de número 7, ele dirige essa palavra para o povo falando de Deus. A partir do verso 8 até o verso 15, ele dirige exatamente esse texto novamente para Deus, e novamente na segunda pessoa do singular. E agora ele introduz aqui o verso 16, mas agora falando de si mesmo, falando daquilo que na verdade passa-se dentro dele. Agora é Abacuque falando acerca de Abacuque. É Abacuque narrando exatamente o que ocorre no seu íntimo. Por isso esse texto é tão importante e relevante para nós. Mais do que isso, ao concluir isso e ao concluir o livro com este salmo, Abacuque nos ensina exatamente o que fazemos esta noite. O que afinal de contas é um culto. Afinal, cerimônias, liturgias, canções, orações, leituras e um pastor falando quase sempre mais do que deve. A nossa visão do que é um culto, ele de certa forma resume para si mesmo o que significa aquilo que nós chamamos de culto. E é exatamente isso que eu gostaria de tentar compreender com os irmãos. Afinal de contas, o que é um culto, o que é uma adoração e o que é um louvor, à luz da palavra de Abacuque, claramente inspirado por Deus. A palavra que o Espírito Santo nos traz para entendermos o que afinal de contas estamos fazendo aqui e agora. E a primeira verdade que eu creio ele nos mostra no texto, aliás no livro como um todo, é que o culto é sempre um diálogo, não é um monólogo, é um diálogo. Culto não é apenas o que eu digo a Deus, culto é aquilo que Deus diz a mim. Se você toma o livro do início ao fim, afinal de contas, o que é o livro do profeta Abacuque, senão um diálogo, em que o homem fala e Deus responde, e ele fala de novo e Deus responde outra vez, e ele finalmente apresenta essa sua adoração. Ou seja, o livro inteiro é na verdade um longo diálogo mantido entre Deus e o profeta. Aliás, é assim que ele termina o livro, se o irmão puder observar. Diz o verso 16: ouviu, eu ouvi a Deus. É isso que ele está dizendo. Portanto, não é apenas o que eu digo e o que eu falo, mas é também o que eu ouço. E se eu estiver enganado aqui, meus irmãos, por favor, me corrijam de verdade. Mas parece que nós nos esquecemos que o culto é exatamente esse diálogo que mantemos com Deus. Muitas vezes para nós é um momento no qual nós nos reunimos para falar a Deus que nos ouve. E aí estamos perfeitamente ajustados com isso, perfeitamente tranquilos com isso. Nós viemos cantar louvores ao Senhor, viemos orar ao Senhor, viemos ler a Escritura ao Senhor, nós viemos falar ao Senhor. Trazemos os nossos pedidos, trazemos as nossas, pedidos, as nossas petições, confessamos os nossos pecados, sempre somos nós falando ao Senhor. Mas o culto é também aquilo que nós ouvimos do Senhor, é a maneira como Deus fala comigo. E muitas vezes é exatamente o que ocorre, nós estamos prontos para falar, mas nós somos tardios para ouvir, no inverso do que Tiago nos ensinou a fazer. É exatamente o que ele descreve, ou seja, eu ouvi. A adoração não é apenas o que dizemos, a adoração também é aquilo que nós ouvimos, e a maneira como ouvimos aquilo que Deus nos fala. Exatamente o que acontece aqui no texto, se você puder observar. Ouviu, diz ele,
e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, e os meus joelhos vacilaram. Ou seja, quando Deus falou comigo, eu me enchi de temor, porque Deus fala comigo. Não sei se os irmãos compreendem assim, mas esse momento que muitas vezes nós queremos dar solenidade, muitas vezes por nossas, digamos, formas um pouco mais tradicionais de culto, ele é solene não por isso, ele é solene porque o Deus verdadeiro está falando conosco, nos ouvindo e falando. E por isso, diante dele, e diante do que ouvimos dele, a única reação possível é que o nosso íntimo se comova. Os lábios, na verdade, vacilem, e os joelhos tremam, porque estamos diante do temor, estamos diante do Deus verdadeiro, a quem, na verdade, exige de nós que tenhamos, de fato, temor perante ele. Ele faz uso de uma expressão, no capítulo 3, dizendo que a podridão entrou nos meus ossos. É a ideia clara de que eu me enfermo, de certa forma, diante de Deus. Ou fica claro para mim aquilo que Deus é e o que eu sou. Um Deus santo diante de homens pecadores. O Deus da glória. E os homens que na verdade não poderiam estar diante da sua santidade, diante da sua glória. É o reconhecimento necessário de que somos pecadores na presença de um Deus santo. Como conversamos hoje pela manhã em nossa escola dominical, se alguém aqui não se vê como pecador, veio para o lugar errado. Vai embora, meu irmão, vai embora. Aqui não é lugar de pessoas santas. Aqui não é lugar de pessoas justas, que não cometem pecado, que não têm falhas, que não têm erros. Aqui é um lugar de pecadores, que reconhecem que são pecadores e que vieram se humilhar diante de Deus e pedir a Deus não apenas que perdoe os seus pecados, mas que ajude a vencer as suas tentações. Por isso é preciso reconhecimento. Quando eu ouço a Deus, eu me humilho diante dele, porque eu sou um pecador diante de um Deus santo. Seminarista, há pouco tempo atrás, conversando comigo, já pela pergunta dele, eu creio que já devo considerar um pastor chegando no final da carreira também, né? Mas ele perguntando se eu ainda agora, nessa fase da idade, fico nervoso quando vou pregar. E a minha resposta é sim. E queira Deus que eu nunca perca esse medo de pregar. Queira Deus que eu nunca perca esse temor de falar em nome dele, porque eu sou indigno disso. Não tenho méritos, não tenho capacidade. Isso procede do Deus da glória. Por isso, quando eu ouço a Deus, ou quando eu anuncio a palavra de Deus, requer de mim que eu ouça exatamente o que eu estou pregando. Exatamente o que eu digo e exorto aos irmãos é uma exortação a meu coração e a minha vida, porque diante de Deus eu devo agir assim. E mais, diz o texto, verso de número 16, por isso, ou por essa razão, em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. E aqui ele consegue, em uma única frase, juntar duas perspectivas. Eu devo aguardar em silêncio e me submeter, ao invés de queixar, ao invés de reclamar. Eu sei que os caldeus vêm, eu sei que os caldeus vão dominar o povo de Israel, eu sei que nós seremos destruídos, eu sei que os nossos jovens serão levados cativos, eu sei que as nossas mulheres serão violentadas, eu sei que as crianças serão mortas, eu sei que os velhos e os idosos serão abandonados. Tudo isso eu sei, mas diante de tudo aquilo que Deus vai fazer, eu vou aguardar em silêncio, porque eu me submeto à vontade soberana desse Deus. Devo aguardar calado, porque Deus decidiu. É a palavra dele, ou se preferirem, o que Abacuque escreveu no capítulo 2. Deus está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra, porque ele é o Deus soberano. Essa foi a decisão que ele tomou, é exatamente o que Abacuque está dizendo. Eu vou aguardar em silêncio, calado. Mais do que isso, o dia da angústia, não nosso, mas desse povo que irá de fato nos acometer, que irá nos dominar. Veja bem como a palavra dele traz submissão e esperança.
ele se submete à vontade de Deus e enche o seu coração da certeza de que Deus libertará o seu povo, porque ele ouviu a Deus, porque ele entendeu o que Deus falou, porque o culto é ouvir e não apenas falar, é ouvir e não apenas dizer, é ouvir e não apenas cantar. Por isso o culto é um diálogo, e esta noite nós viemos conversar com Deus, trazer a Ele as nossas angústias, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas realizações, a nossa gratidão, e falamos ao Senhor tudo isso ao longo do culto, e Deus então nos responde. E deve haver temor, humildade, deve haver submissão e deve haver esperança quando ouvimos Deus falar. E Ele continua nos mostrando uma outra perspectiva, dizendo que louvor, adoração, culto não é somente porque. Esses irmãos estão lembrados lá no capítulo 3, no início, no verso 1 e 2, nós dissemos que ele louva a Deus por aquilo que Deus é. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Louva pelos atributos de Deus. Então, quando nós adoramos ao Senhor, é claro, nós adoramos ao Senhor por quê? Existem razões, e as razões são os atributos de Deus, aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Nós também louvamos ao Senhor para quê? Porque nosso coração traz esperança, como o Salmo também traz expectativas. Louvamos ao Senhor porque existem propósitos em nós, nessa nossa adoração. Nós não estamos trocando a graça do Senhor por nossos louvores e adoração. O que nós estamos dizendo é que adoramos o Senhor por causa daquilo que Ele é e do que Ele faz, mas que o nosso coração, por causa daquilo que Ele é e por causa daquilo que Ele faz, está cheio de esperança, está cheio de expectativa, que ao longo desta semana Ele responderá às nossas perguntas, às nossas indagações. Mas mais do que isso, o louvor não é só por quê, o louvor não é só para quê, mas aqui no capítulo 3 ele nos ensina que o louvor também é ainda que. Esse texto, talvez o mais famoso de Abacuque, do verso 17, quando ele introduz dizendo, ainda que não exista mais fruto no campo, a figueira não deu seu fruto, a oliveira minta, e não haja mais produção nenhuma que seja agrícola, um povo que sobrevivia das suas plantações, ainda que não tenha absolutamente nada nos campos, ainda que as ovelhas sejam tomadas, ainda que nos currais não se tenha mais gado, ainda que não exista absolutamente nada disso, dizer, eu todavia me alegro no Senhor. E ouvir isso é difícil, não sei para você, para mim é extremamente difícil ouvir isso do Senhor, me ensinando que o culto não é apenas por quê, o culto não é apenas para quê, mas o culto que eu presto a Deus esta noite precisa também ser ainda que toda essa sua esperança seja frustrada, ainda que, perceba que é exatamente o que Abacuque está vivendo. E se eu não estiver enganado, é muito do que nós vivemos. Muitos de nós. Qual de nós já não orou a Deus, pedindo a Deus para a solução de alguma situação, e a situação parece que não se resolve, algumas vezes até piora. E é nesse momento que diz Abacuque que eu tenho que dizer, ainda que tudo isso aconteça, Senhor, eu me alegro em Ti. Veja bem, não é nenhuma ideia de espécie de masoquismo, essa filosofia que algumas pessoas preservam, a tal ponto de julgar ou ficar feliz com aquilo que é ruim, com aquilo que é mal, nada disso. Ele não diz que se alegra com o, digamos, problema em si. Ele diz que ele se alegra no Senhor, em Deus. Não só se alegra, eu exulto. E a palavra exultar significa, na verdade, a pessoa vibrar de alegria. É aquela celebração
que às vezes, que raramente acontece em nossas vidas. Eu, particularmente, sofro disso, né? Que as pessoas dizem, que já me disseram, o pastor que foi meu tutor disse com muita propriedade que eu tinha uma grande qualidade e um grande defeito. A grande qualidade, perguntei a ele disse, você é comedido. Bacana. Eu perguntei, e o grande defeito? Você é comedido. Porque geralmente é assim, né? Nossa melhor qualidade é quase sempre o nosso maior defeito. Mas veja bem, eu tenho certas dificuldades, tanto para mirar, como para me alegrar. O meu entusiasmo às vezes é pálido e sem graça, porque sou eu. O Salmo está dizendo exatamente diferente. Lembre-se de Davi, voltando da batalha, quando ele venceu a batalha, o que fez Davi? Dançou de alegria, pulava, dançava, e essa manifestação é exultação de alegria. Tá? Não estou pedindo a ninguém que dance agora, mas o que eu estou dizendo é que na verdade é mais do que alegria, é uma exultação. É quando nós na verdade estamos totalmente tomados por essa empolgação. Portanto, não é eu dizer, tá bom, o Senhor não me respondeu a oração, aquilo que eu pedi o Senhor decidiu diferente, eu me alegro, tá legal. Não é isso. Senhor, eu estou feliz, eu estou grato, eu estou vibrando porque o Senhor decidiu diferente de mim. Porque o Senhor na verdade tomou uma resolução que vai contra a minha vontade. Por isso eu me alegro. Por quê? Porque a minha adoração é ainda que. Ele tinha por volta de 14 anos. O nome dele era Enio, meu aluno de música. Não sei se vocês não sabem, houve um tempo em que eu ensinei música, para a tristeza dos meus alunos. Mas houve um tempo que eu trabalhei com música, eu ensinava a parte que cuidava dos instrumentos de sopro em uma banda marcial da escola em que eu trabalhei, era funcionário público, fui professor do estado, então foi meu primeiro emprego de carteira assinada, e de não assinada também, mas começou ali, e eu dava aula então para os meninos, e aí me aparece, sempre ficavam comigo, sempre os mais novos, porque os instrumentos de percussão, o aluno precisa ter caixa, né? Então, vai carregar um bumbo, um surdo, então eram os maiores. Agora, para tocar um trompete, trocar um horn, alguma coisa assim, não precisa. Aí pegava aquelas turmas, todas 9, 10, 11, 12 anos, ia subindo. E esse aluno tinha 14, chegou lá para aprender, e mandaram para mim, porque eu era o professor dos instrumentos de sopro. O problema é que o Enio, quando nasceu, teve um problema exatamente no nascimento, e teve o seu rosto deformado. Nariz, orelha, o rosto. Se você visse uma foto do Enio, você estaria vendo claramente uma foto de um filme de terror. Completamente desfigurado. Já havia passado por uma cirurgia plástica na infância para corrigir. A sua voz era fanha, porque o nariz era completamente torcido. A boca torta. Por isso ele não podia aprender instrumento de sopro. Não tinha como tocar. E então esse rapaz de 14 anos me procurou. Eu disse, olha, não vai dar para te ensinar, mas se você quiser então, eu vou te ensinar caixa. Porque caixa é um instrumento, né? Esse de bateria, um pouquinho mais leve dos que temos, né, na banda. E eu te ensino por partitura ainda. Era o único que tocava instrumento de percussão por partitura, lia e tocava com partitura. Ocorre que o Enio, aos 14 anos, teve todas as fases de todos nós adolescentes. E o Enio se apaixonou por uma colega de sua turma. E claro, a sua fisionomia era um grave problema. Então, sem os pais saberem, ele marcou uma consulta para fazer uma nova cirurgia plástica. E os pais só souberam porque precisava dos pais para, de fato, autorizar a cirurgia. E foi fazer a cirurgia para melhorar o rosto. Ele teve o seu segundo choque anafilático e morreu daquela cirurgia, no pós-operatório, poucas horas depois. Eu estive no ofício fúnebre do Enio. Difícil, meus irmãos.
é me alegrar no Senhor nessa hora, em que você vê o seu aluno, a quem você ama, de quem você cuidou, a quem você aconselhava, ser tomado na sua adolescência, tão somente porque ele cometeu o erro de se apaixonar por uma colega de classe. Ainda que, é difícil ouvir isso, mas é exatamente o que Deus está nos dizendo. Ainda que eu me alegro no Senhor, e eu exulto nesse Deus e na salvação que Ele me concedeu, diz Abacuque. Louvor não é somente porque Deus é e porque Deus faz. Louvor é porque, seja qual for a circunstância da sua vida, ainda assim eu me alegro no Senhor. E por isso ele conclui nos dizendo ainda mais. Diz ele no capítulo de número 3, no verso número 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Culto, adoração e louvor é essa relação íntima que temos com Deus. Ele não diz o Senhor Deus é a nossa, ele diz o Senhor Deus é a minha, pessoal, íntima. Eu me lembro, uma certa ocasião na igreja, que um grupo de jovens cantou um cântico, e o cântico dizia: Cristo é meu. Sim, Cristo é meu. Os irmãos mais antigos devem se lembrar desse cântico. E aí, aquele cântico bonito, bacana, quando terminou, um presbítero veio me criticar, cheio de teologia, dizendo para mim que estava errado. Não pode, você tem que corrigir os meninos, esse cântico não pode ser cantado. Não é Cristo que é meu, é eu que sou de Cristo. Falei para ele: então o senhor vá lá na sua Bíblia e arranque o Salmo 23 de lá, porque o Salmo 23 diz: o Senhor é. Aqui Abacuque diz: o Senhor é a minha fortaleza. Por quê? Porque na verdade a palavra meu, minha, não significa apenas posse, mas significa intimidade, única e particular. É isso que ele está dizendo: Deus é meu, Ele é a minha fortaleza, intimamente. Porque, meus irmãos, não importa o fato de estarmos celebrando o culto juntos, mas cada um de nós está neste momento mantendo a sua relação íntima e pessoal com Deus. E o que é importante deste texto que ele cita não é apenas o fato de ser Deus essa intimidade, mas o fato de ser Deus a sua fortaleza. O que Abacuque fez? Ele tomou o capítulo de número 22 do livro de 2 Samuel, o verso 34, e literalmente aquilo que Davi escreveu, que é o seu salmo, quando Deus lhe deu paz e ele venceu todos os seus inimigos e venceu Saul, ele escreveu esse salmo, Davi, que é inclusive o salmo de número 18, e que agora é citado por Abacuque para dizer a mesma verdade. Quem me fortalece no momento que eu necessito é Deus. Quem me habilita para a batalha, quem na verdade dá força para de fato entesar o arco, quem na realidade me faz andar com a corça, com pés ligeiros no meio da batalha. Não sei se o irmão conhece essa figura de linguagem. A corça não é somente ligeira, mas ela é elegante. Até para morrer ela é elegante. É um animal que na verdade anda altaneiramente. O Senhor me dá força, o Senhor me fortalece, o Senhor me faz caminhar aqui, embora humilhado, embora dominado, embora os caldeus venham e nos humilhem à condição mais baixa, eu ando altaneiramente por causa do meu Senhor, que é a minha força e a minha fortaleza. Porque Ele é meu. Eu sou forte para enfrentar todas as circunstâncias que me estiverem reservadas. Não sei se os irmãos percebem, é a maneira como Deus revela-nos o que estamos fazendo aqui esta noite. Pare, meu irmão, e agora pense, por favor. Se você tem queixas, questionamentos, angústias, se a sua vida vem marcada por problemas, dificuldades, se há situações insolúveis, e quase todas elas são, então Deus está pronto a te ouvir. Fale, diga, como o salmista, Davi, no Salmo 142,
com a minha voz eu clamo ao Senhor, eu ergo a minha voz e a Ele eu apresento a minha queixa, a minha súplica. Fale. Deus nos ensina a falar. Mas, meu irmão, ouça. Não apenas fale, mas também ouça, porque Deus é aquele que também nos responde. Ou seja, Deus, na verdade, dialoga conosco, e que esse culto seja, de fato, um diálogo entre nós e Ele, sempre. Mas nesse diálogo nós precisamos ter, claramente, ao ouvir de Deus, precisamos ter algumas atitudes. Precisamos ter temor. Precisamos reconhecer a nossa condição imerecida. Não merecemos que Deus nos conceda absolutamente nada. E isso precisa estar claro diante de nós. Precisamos, como na verdade o texto diz, trazer o coração cheio de esperança. Mas não esperança por causa da minha boa conduta, mas esperança por causa da graça de Deus. Mas eu preciso de fato ter a atitude correta diante dele. Ouvir, falar, dizer, mas também estar certos de que o que Deus requer de nós é temor e reconhecimento e submissão a tudo aquilo que Ele faz. Se me permitem, esse é um dos problemas da chamada teologia da prosperidade, que na verdade assumiu aí a chamada linha neopentecostal dos chamados evangélicos no Brasil. Por quê? Porque na verdade eles entendem que eles podem alterar a vontade de Deus de alguma forma. E eles entendem na verdade que Deus age por meio de uma ação humana. Abacuque diz exatamente o oposto. Ele está nos dizendo que é exatamente o contrário. A soberania de Deus prevalece. O que eu acho interessante com essas pessoas é que sempre que precisam, que tem necessidade, sempre que nós precisamos de socorro, nós recorremos a quê? Recorremos à soberania de Deus. Nada nos conforta a não ser essa soberania. Eu não quero a eleição incondicional, eu não quero, na verdade, a depravação total do homem, eu não quero, na verdade, essa perseverança dos santos, porque depende de Deus, não depende de mim, eu não quero chamada eficaz, eu não quero nenhuma dessas doutrinas reformadas, porque elas vão contra as minhas concepções. Mas quando eu preciso de socorro, a quem eu recorro? De quem eu peço, senão da soberana mão de Deus? Nessa hora, todos nós somos reformados, porque todos nós temos que nos curvar diante do Deus soberano, que responde sim às nossas orações, mas da maneira como lhe apraz fazer. E quando Ele faz isso, lembre-se, o que nós devemos fazer? Nos alegrar nele e exultar no Deus da minha salvação. Alegre-se quando Deus contrariar a tua vontade, porque isso é o culto, isso é adoração, isso é louvor. Nós louvaremos ao Senhor ainda que a catástrofe ronde a nossa vida. Ainda assim louvarei ao Senhor. E mais, diz Ele, que essa nossa oração será com certeza a força de nossa vida. Podemos voltar para as nossas casas, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza. Não sei como Ele solucionará e se solucionará os problemas que temos diante de nós. O que eu sei é que Ele nos dará força e nós nos alegraremos nele, para a glória dele. Eu havia sido convidado para pregar em uma igreja. Me disseram: pastor, o culto começa às 19, mas às 18 horas, 18h30, tem uma reunião de oração. Se o senhor puder participar e quiser vir, fique à vontade. E eu fui, desejando participar da reunião de oração, inclusive chegando um pouco atrasado, mas apressado. E aí a forma como eu cheguei já me causou um certo, ressentimento, digamos assim. Entrei e vi todo mundo na porta da igreja, correndo, brincando, crianças subindo no lustre, descendo, aquelas coisas que são comuns em igreja.
e meia dúzia de pessoas lá na frente orando. E quando eu cheguei para orar com eles, o barulho lá do fundo não permitia que a gente orasse ali. E eu já coloquei no meu coração, olha, se eu tivesse no lugar de Deus, era hoje. Nunca fui um pai muito manso, então era hoje que... Mas, tudo bem, Deus é quem manda. Depois do culto, depois de tudo, depois de ter havido, ter encerrado a reunião de oração, veio o culto. Então eu preguei, trouxe a mensagem que julguei Deus havia colocado no meu coração para trazer aquela igreja e saí. Quando eu estava saindo e entrando no estacionamento para abrir o meu carro, eu já estava entrando no carro, aliás, eu havia entrado, aberto a janela, eu ouço a conversa de 2 membros da igreja. E eu parei para ouvir, porque parecia que estavam falando de mim. Quem ele pensa que é? Vir aqui para dizer essas coisas? Não sou eu. O pastor convidado era eu parei para ouvir, né? Claro. Quem que ele pensa que é? Não passa de um menino de recado. Aí eu vou te contar. Já não sou muito alto, então o sangue sobe rapidamente para a cabeça. Eu abri o carro de novo e saí. É hoje que eu vou conversar com esse rapaz. E eu conhecia, porque ele havia sido colega meu na faculdade. Era enorme o guarda-roupa, mas eu não tinha medo, eu ia falar mesmo as verdades que tinha que falar para ele. Saí do carro para fazer isso. Quando eu saí do carro, sabe aqueles momentos em que Deus fala com você? Eu falei, um minuto, eu de fato sou um menino de recado. É só isso que eu sou. Não é a mim que ele está rejeitando. Não é a mim que ele não está ouvindo. Ele não está ouvindo a Deus. Voltei, abri a porta do meu Fusca 74, entrei dentro dele e fui embora para casa feliz da vida, porque hoje eu recebi um grande elogio. Menino de recado de Deus. E não podia ter nenhum elogio maior do que esse. O problema é que algumas pessoas não ouvem, nem quando Deus fala. Eu espero que esta noite o nosso culto tenha sido tudo o que nós dissemos, mas tudo o que nós ouvimos. Desse Deus maravilhoso, soberano, que faz tudo conforme a sua vontade, que nos guarda, nos preserva e que não nos deixa padecer sofrimento que vá além das nossas forças e que juntamente com a dor nos dá a força para continuarmos caminhando. A esse Deus que é a nossa fortaleza, seja hoje e sempre todo louvor e toda glória, ainda que a minha e a sua vontade não seja satisfeita. A Ele seja esse louvor. Quero convidar os presbíteros e o reverendo Mário, por favor, para que nos coloquemos à mesa para juntos celebrarmos a ceia do Senhor.